Oi, gente, tudo bom? E vamos falar dos livros favoritos da Agatha, que é E Não Sobrou Nenhum. Foi o meu primeiro contato com a autora e eu tive o prazer de reler esse livro nessa edição que tá belíssima. E é uma das histórias mais bem amarradas da Agatha, né? O final desse livro é aberto, mas depois a gente tem uma explicação, né? Mas ele termina sem explicar grandes coisas. A gente termina sabendo o culpado, mas a gente não sabe os motivos. E aí a gente tem os motivos depois e é muito maravilhoso. A gente vai acompanhar um grupo de pessoas que vai ser convidado para se divertir ou para trabalhar na Ilha do Soldado, que é uma ilha que tem uma casa muito grande e que várias pessoas estavam especulando quem era o dono depois que o dono anterior veio a falecer. E aí as pessoas vão receber essa carta, e todas as pessoas vão receber essa carta apenas assinada com as iniciais, né? E ninguém vai realmente se questionar se isso é verdade ou não. Então a gente vai ter uma governanta que vai pra lá, a gente tem o boêmio, a gente tem várias pessoas de caráter diferente, de índole diferente, nada faz muito sentido, né? Mas todos vão pra lá, afinal de contas, alguns vão se hospedar de graça, a outra vai trabalhar e tá todo mundo achando aquilo normal. E eles embarcam pra Ilha do Soldado, só que tem uma questão. A Ilha do Soldado, você só alcança ela de barco, ela não tem ligação nenhuma com o continente, sem ser via mar. E se chover, ninguém sai dessa ilha. E é exatamente o que acontece. Eles acabam ficando presos e não conseguem fugir, mesmo quando os crimes começam a acontecer. Então a gente tem 8 pessoas que vão para essa ilha e que recebem as suas cartas e se jogam e não estão nem aí com nada do que pode acontecer. A única coisa que eles começam a perceber, a ver e tudo mais, é que todos eles têm alguma coisa em comum, né? Eles começam a conversar e começam a perceber que algumas coisas eles têm em comum. Eu tô aqui procurando o poema que a Agatha escreveu e que eles recebem, que eles encontram ali na casa quando eles chegam. E é mais ou menos assim. 10 soldadinhos saem para jantar. A fome os move. Um deles se engasgou, e então sobraram 9. Então a gente já sabe que um morreu jantando. E é realmente isso que acontece. 9 soldadinhos acordados até tarde, mas nenhum está afoito. Um deles dormiu demais, e então sobraram 8. E, mais uma vez, a gente já sabe como vai morrer o segundo dos nossos personagens. 8 soldadinhos vão a Devon passear e comprar chiclete. Um não quis mais voltar, e então sobraram 7. 7 soldadinhos vão rachar lenha, mas eis que um deles cortou-se ao meio. Então sobraram 6. A beleza que tem por trás desse poema, depois que você termina de ler, é simplesmente surreal. 6 soldadinhos com a colmeia brincando com afinco. A abelha pica um, então sobraram 5. 5 soldadinhos vão ao tribunal, ver julgar o fato. Um ficou em apuros, então sobraram 4. 4 soldadinhos vão ao mar. Um não teve vez, foi engolido pelo arenque defumado, então sobraram 3. 3 soldadinhos passeando no zoo, vendo leões e bois. O urso abraçou um, então sobraram 2. 2 soldadinhos brincando ao sol, sem medo algum. Um deles se queimou, então sobraram só 1. Um soldadinho fica sozinho, só resta 1. Ele se enforcou e não sobrou nenhum. O título desse livro, a gente já sabe que não sobra nenhum para contar a história. Então, quando a polícia chega, depois da tempestade, chega ali na Ilha do Soldado, eles só encontram os 10 corpos, né? E a questão toda é descobrir como essas pessoas morreram, se foi um pacto, o que levou essas pessoas a essa ilha, né? E descobrir, na verdade, se foi assassinato, ou se foi um pacto, ou se, sei lá, aconteceu alguma coisa, foi um vazamento de gás, todos eles morreram. E à medida que eles vão vendo os corpos, eles vão descobrindo que cada um morreu de um jeito muito particular. E a gente vai entender o porquê que cada um morreu da maneira como morreu
pelos segredos que eles guardavam, que vai sendo revelado à medida que a gente vai lendo essa história. Então, é um livro que a gente fica o tempo inteiro focado no que vai acontecer e não em quem está matando. Mas quando a gente tem a revelação, é muito óbvia, só podia ser uma pessoa. Não mais ninguém teria acesso a tudo aquilo, né? E nem acesso às informações e acesso à grana para poder fazer e bolar toda essa história sem que o nome dele aparecesse. É realmente perfeito. Esse livro, se você quer conhecer a Agatha Christie, esse é o livro pelo qual você deve começar, certo? Então é isso, a gente se vê no próximo e tchau!